Eu nunca imaginei que passaria tantas noites sozinho, caminhando por corredores vazios e olhando para telas que mostravam o mesmo cenário sem mudanças aparentes. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando aceitei o emprego de vigia noturno em um grande prédio comercial no centro da cidade. Eu não era um homem extraordinário, apenas alguém tentando reorganizar a vida depois de uma série de perdas e decepções. Ser vigia parecia fácil. Monitorar câmeras, fazer rondas, manter a calma. Eu achava que o silêncio seria meu aliado. Um alívio depois de meses de ruídos constantes da vida diurna. Eu estava enganado. Desde a primeira noite, percebi que o silêncio daquele lugar tinha texturas, formas e até sons que eu não conseguia explicar. O prédio tinha 20 andares, a maioria ocupada por escritórios de advocacia, consultórios médicos e pequenas empresas. Durante o dia, era um fluxo interminável de pessoas, elevadores subindo e descendo, vozes misturadas. À noite, quando o último funcionário saía e eu trancava a porta principal, a atmosfera mudava. Os corredores que antes eram iluminados por luz natural ficavam mergulhados em uma luz fria fluorescente. Os sons do trânsito diminuíam e o único barulho constante era o zumbido das lâmpadas. No primeiro turno, explorei cada andar, conferi as portas, anotei horários. Eu tinha um caderno onde registrava se alguma luz estava acesa ou se havia algo fora do lugar. Tudo estava normal, até que às 2 da manhã ouvi o elevador se mover. Olhei para o painel de controle e vi que o elevador estava subindo do térreo para o 12º andar. Pensei que alguém poderia ter ficado preso dentro, alguém que eu não notara saindo. Fui até o hall do elevador e esperei. As portas se abriram, estavam vazias. Uma brisa fria saiu de dentro. Aquilo me deixou inquieto. Voltei para a sala de controle e olhei as câmeras. Nenhuma mostrava movimento humano. Apenas corredores vazios. Anotei o ocorrido no caderno, pensando que talvez o sistema estivesse com algum problema. Mas em cada turno, o elevador fazia a mesma coisa, sempre por volta das 2 da manhã. Subia até o 12º andar, as portas se abriam e se fechavam, e depois descia de volta ao térreo. Era um ritual silencioso que me acompanhava durante as noites. Com o passar das semanas, comecei a notar outras pequenas coisas. Um telefone tocava em um escritório vazio e parava antes que eu pudesse atender. Luzes piscavam por segundos e voltavam ao normal. Em certo momento, ouvi passos no andar acima de mim, quando, de acordo com o livro de registros, aquele andar deveria estar vazio. Subi devagar, ouvindo cada batida do meu coração. Quando cheguei ao andar, tudo estava quieto. As luzes estavam apagadas. Abri a porta com a minha chave mestra e caminhei entre as mesas. Senti um cheiro de café recém-passado, embora o filtro estivesse vazio. Passei a mão no balcão. Estava quente. Recolhi 2 xícaras deixadas ali, com marcas de batom no bordo. Foi então que percebi que as xícaras estavam com café fresco. Fiquei parado, olhando para aquilo, tentando entender. Anotei mais uma vez no meu caderno, mas em vez de me esclarecer, os registros passaram a me confundir. Havia uma sala de reuniões no 15º andar que me incomodava especialmente. Era toda envidraçada, com uma longa mesa de madeira escura e cadeiras de couro alinhadas ao redor. Durante o dia, aquela sala era palco de reuniões barulhentas. À noite, a luz era cortada, mas uma lâmpada vermelha da saída de emergência iluminava a mesa com um brilho fraco. Eu passava por ali nas rondas e, às vezes, tinha a impressão de ver sombras sentadas nas cadeiras, como se pessoas invisíveis ainda estivessem discutindo. Parei uma vez e contemplei a sala por alguns minutos. Vi a cadeira da ponta se mover levemente, como se alguém tivesse se levantado. Não havia corrente de ar. Não havia janelas abertas. A porta estava trancada, aquilo me gelou. Continuei andando, convencido de que a mente nos prega peças quando queremos ver movimento no estático. Com o tempo, as noites começaram a parecer longas demais. O relógio parecia atrasar. Havia momentos em que achava que as 2 da manhã demoravam mais a chegar do que as 4. Eu jogava paciência no celular, lia livros, me distraía como podia. Mas a sensação de que algo crescia nos cantos da minha visão era constante. Sempre que levava a mão ao bolso para conferir o relógio, sentia o coração acelerar.
Nas câmeras, tudo parecia normal, exceto por um detalhe. Em um ponto cego, entre a câmera 3 e a 4, havia uma pequena área que não era coberta. Nunca me preocupei com ela, até que, em uma noite, vi algo se mover rapidamente naquele espaço escuro. Um borrão. Parei, voltei à imagem, revi. Nada. Avancei. O borrão não aparecia. Fiquei encarando a tela, esperando. Nada. As horas passaram. Em algum momento, ouvindo o elevador se mover novamente, distrai-me. Ao voltar a olhar, tinha certeza de que o borrão havia aparecido de novo. Anotei. Sombra entre cam 3 e 4. 2 e 15. A rotina do elevador continuava. Subia, descia, sempre até o 15º andar. Isso começou a me obsediar. Fui até o 15º andar várias vezes durante as noites, esperando encontrar algo. O corredor era simples, com algumas plantas ornamentais e 2 poltronas. Uma máquina de café ficava no canto. Tudo parecia normal. Até que, em uma madrugada, ao chegar ao andar, encontrei a máquina pingando café fresco no chão. Fiquei olhando o líquido escorrendo, formando uma mancha escura. Olhei para a tela onde apareciam mensagens e estava escrita a palavra Olá em letras grandes. Aquilo me fez arrepiar até a raiz dos cabelos. Eu não sabia que aquela máquina tinha capacidade de exibir mensagens. Tentei apertar os botões, mas nada mudou. Peguei meu caderno e comecei a escrever, quando ouvi um clique. Olhei para cima. A porta do elevador estava se fechando. Corri para segurá-la, mas ela se fechou com força. Ouvi o barulho do elevador descendo. Fiquei preso naquele andar por quase 5 minutos, até que o elevador subiu de novo e se abriu lentamente, como se nada tivesse acontecido. Entrei rapidamente e desci. O pior começou quando percebi que não era apenas som, mas que também havia um padrão de horários que eu não conseguia ignorar. Sempre às 2, o elevador. Às 3, ouvi um zumbido nos corredores, como se todos os eletrônicos vibrassem no mesmo tom. Às 4, a luz do banheiro do 8º andar se acendia e apagava repetidamente. Comecei a brincar com a ideia de que o prédio tinha um relógio próprio, uma rotina. Eu pensava se os colegas do dia notavam algo, mas nunca tive coragem de perguntar. Sempre que encontrava um deles no fim do meu turno, preferia guardar o segredo. Tinha medo de ser visto como louco, de perder o emprego, de ser internado. Passei a viver uma vida dupla, a diurna em que fingia normalidade e a noturna em que enfrentava o prédio como uma entidade. O barulho do elevador se tornou quase reconfortante, até que uma noite ele não se movimentou. Olhei para o relógio. Era 2h05. Nada. 2h10. Nada. Senti uma angústia crescer. Às 2h15, a campainha do elevador tocou várias vezes, como se alguém estivesse apertando insistentemente o botão em algum andar. Fui até o painel e vi que o pedido de chamada vinha do subsolo, da garagem. Peguei o bastão de metal que sempre carregava e desci. A garagem era grande, cheia de carros vazios. Os faróis de emergência iluminavam o local com luzes pálidas. O som do elevador ecoava lá embaixo. Ao me aproximar da porta, ouvi passos apressados. Fiquei paralisado, segurando o bastão. A porta se abriu e saiu um vento gelado. Não havia ninguém. Pisquei, me sentindo ridículo. A porta se fechou e o elevador subiu sozinho. Voltei para a sala de controle. O relógio marcava 2h20. Eu estava suando. No dia seguinte, comecei a ouvir um chiado no sistema de interfone que conectava a portaria aos andares. Era um ruído constante, um chiado como o de um rádio fora de sintonia. Ajustei o volume, mas o som continuava. Coloquei o fone no gancho e ignorei. Porém, a cada hora exata, o chiado se transformava em palavras. No começo, eram indistinguíveis, sussurros. Com o passar das noites, começaram a se formar frases curtas. Às 3 da manhã, ouvi claramente: "Você está aí?" Fingi não escutar. Às 4, ainda acordado? Fiz anotações. As vozes vinham de onde? Não havia ninguém no prédio além de mim. Eu tentava encontrar uma explicação racional. Pensei em interferência de algum rádio pirata, mas as palavras pareciam dirigidas a mim. Comecei a responder em voz baixa, como quem responde a um amigo invisível. "Estou aqui."
Às vezes, o silêncio respondia. Outras vezes, a voz ria. Era um riso fraco, sem humor. Uma madrugada, o interfone me surpreendeu com uma frase que me fez gelar. Você se lembra? Eu não sabia do que deveria me lembrar, mas aquilo desencadeou uma série de lembranças da infância, de um porão na casa dos meus avós onde eu costumava brincar e onde, uma vez, fiquei trancado por horas, ouvindo barulhos que ninguém mais ouviu. Aquela memória veio com força, mesclando-se com a voz. Fiquei pensando se havia alguma ligação entre o que acontecia no prédio e o que aconteceu comigo na infância. Comecei a sonhar com portas fechadas e janelas sem vidros. No dia seguinte, senti uma necessidade urgente de voltar à casa dos meus avós, mas ambos já tinham morrido, e a casa fora vendida há anos. A ligação entre passado e presente passou a ser um tema recorrente na minha mente. Além das vozes, comecei a notar temperaturas diferentes em cada andar. O quinto andar, que abrigava uma clínica odontológica, era sempre gelado, mesmo no verão. O 10º andar era abafado, com um cheiro de mofo que não existia durante o dia. Eu caminhava pelos andares, sentindo essas variações e me perguntava se elas estavam ligadas ao que eu ouvia. Em uma noite particularmente fria, estava sentado olhando as câmeras quando vi algo que me paralisou. Na tela do monitor do 7º andar, surgia uma figura parada no final do corredor. Uma sombra humana, imóvel. Aproximou-se um pouco da câmera e parou. Eu não conseguia ver rosto, apenas contornos. A figura ficou ali por alguns segundos e depois desapareceu. Respirei fundo, desliguei e liguei novamente as câmeras. Voltei para a gravação. A figura não estava mais lá. Anotei no caderno. Desde então passei a observar o monitor do 7º andar com atenção especial, mas nunca mais vi nada. Conforme os fenômenos se intensificavam, eu me sentia dividido entre o desejo de entender e o medo de enlouquecer. Havia noites em que nada acontecia, e eu me perguntava se tinha imaginado tudo. Havia outras em que tudo acontecia ao mesmo tempo. Elevador se movendo, interfone sussurrando, luzes piscando, sombras se movendo. Eu chegava em casa pela manhã exausto, me trancava no quarto. Dormia até o início da tarde sonhando com corredores infinitos. Minha vida social desapareceu. Meus amigos perguntavam se eu estava bem. Eu dizia que estava trabalhando muito. Mentia. Eu estava preso em um ciclo de vigília e terror. Pensei em pedir demissão, mas algo em mim queria continuar. Era como se eu estivesse participando de um enigma. Se eu saísse, nunca saberia a resposta. Se é que havia uma. Uma noite, resolvi ficar em completo silêncio. Desliguei o rádio, fechei a porta da sala de controle e sentei na cadeira, ouvindo apenas os sons do prédio. Foi então que percebi algo que não tinha notado antes. Havia um padrão no zumbido das lâmpadas. Um ritmo, como uma melodia oculta. Fiquei prestando atenção e percebi que o zumbido fazia pausas regulares, quase como se alguém estivesse batendo um código Morse invisível. Anotei as sequências de pausas e vibrações. Passei a associar com letras, formando palavras. Não sei se foi minha mente cansada ou se realmente havia mensagens ali, mas consegui interpretar algo como fique, escute, não vá. Essas palavras se repetiam em diferentes sequências. A cada vez que eu tentava ignorar, o zumbido aumentava. Eu comecei a bater os dedos na mesa seguindo o mesmo ritmo, numa tentativa de responder. Não sei se funcionou, mas me senti menos sozinho. No início de um turno, quando ainda não havia escurecido totalmente, recebi uma visita inesperada. Um homem de terno que disse ser o responsável pelo sistema de segurança do prédio apareceu sem ser anunciado e pediu para ver a sala de controle. Deixei que ele entrasse. Ele examinou as telas, os controles e, por fim, olhou diretamente nos meus olhos e perguntou: "Tem ouvido algo estranho?" Eu fiquei surpreso. Não esperava que alguém me perguntasse isso. Respondi com cautela, dizendo que às vezes ouvia ruídos no sistema, mas nada alarmante. Ele assentiu como se soubesse de algo. Antes de sair, deixou um cartão com um número de telefone e disse: "Se ouvir algo incomum, ligue para mim." Guardei o cartão. Pensei em ligar naquela mesma noite. Quando procurei o cartão no bolso depois do turno, não o encontrei.
como se nunca tivesse existido. Tive a sensação de que aquilo era mais um fragmento de um delírio ou parte do jogo do prédio. Aconteceu então um episódio que mexeu profundamente comigo. Era madrugada, por volta das 3h30. O interfone tocou. Atendi. Uma voz infantil me chamou pelo nome. Tio, você está aí? Meu coração gelou. O apelido era usado por meu sobrinho, que eu adorava e que estava em outra cidade com minha irmã. Era uma voz idêntica à dele. Perguntei o que ele queria. Ele respondeu, estou com medo, tem alguém aqui comigo. Meu instinto foi responder rapidamente, mas algo em mim hesitou. A voz parecia ser dele, mas havia uma tonalidade diferente, como se uma distância inumana distorcesse. Perguntei onde ele estava. Ele disse, aqui no andar de cima. Subi rapidamente, procurando algum sinal. Nada. Todas as portas fechadas. Voltei para a sala de controle e liguei para minha irmã. Ela atendeu sonolenta, me dizendo que o menino estava dormindo há horas e que não me ligara. Desliguei, aterrorizado. Comecei a questionar se o que eu ouvia era real ou se estava enlouquecendo. Com esse episódio, as vozes passaram a usar nomes e rostos conhecidos. Em uma madrugada, ouvi minha própria mãe me chamando pelo interfone, dizendo que havia preparado minha comida preferida. Eu sabia que minha mãe estava longe, então respondi que iria até ela, mas não saí do lugar. Em outra, um amigo de infância, falecido há anos, me pediu para subir e conversar. Eu me neguei. O interfone ficou mudo. Cada vez que eu ouvia uma voz familiar, um calafrio percorria minha espinha. Senti que algo estava tentando me atrair. Não sei para onde. Pode ser que fosse apenas minha mente tentando preencher o vazio com memórias. Ou talvez fosse algo mais. De vez em quando, durante os turnos, recebia a visita de um zelador. Era um homem de meia idade, que trabalhava durante o dia. Ele vinha pegar ferramentas ou verificar algo. Nossas conversas eram curtas. Um dia perguntei a ele se sabia de alguma história estranha sobre o prédio. Ele sorriu e disse que o prédio era como qualquer outro, feito de concreto e repleto de histórias que as paredes não contavam. Eu insisti. Perguntei se alguém tinha morrido ali. Ele riu, uma risada sem humor, e disse que em toda construção grande sempre há um acidente ou outro. Depois, ele se calou, guardou as chaves no bolso e saiu. Fiquei com a impressão de que ele sabia mais do que dizia, mas não voltei a questioná-lo. Algo em mim dizia para não cutucar segredos adormecidos. As semanas foram se convertendo em meses. Eu já não sabia quantas vezes havia anotado eventos estranhos no caderno. Quando o abria, via páginas cheias de horários, ruídos descritos, frases ouvidas, sentimentos. Era um diário de paranoia. Lia minhas próprias anotações, como se fossem de outra pessoa. Às vezes, não lembrava de ter escrito certas coisas. Algumas frases eram repetidas, como: o elevador me chama, a sombra me observa, o prédio respira. Era como se meu subconsciente estivesse tentando me dizer algo. Talvez fosse um aviso, talvez apenas o registro de uma mente fatigada. Comecei a temer virar uma dessas pessoas que falam sozinhas nas ruas. Eu já falava sozinho muitas noites, respondendo a vozes que ninguém mais ouvia. Uma madrugada, tudo pareceu mais intenso. À 1h, a luz do corredor do 9º andar começou a piscar sem parar. Às 2h, o elevador subiu e desceu várias vezes, mais do que o habitual. Às 3h, o interfone emitiu um grito agudo que me fez tapar os ouvidos. Às 4h, ouvi uma melodia saindo de um dos escritórios. Uma música instrumental antiga que parecia vir de um gramofone. Não suportei. Peguei minha jaqueta, desci as escadas correndo e saí do prédio. Fui para a rua, sentei no meio-fio e respirei o ar frio da madrugada. O silêncio lá fora era diferente do silêncio de dentro. Os sons da rua, mesmo escassos, eram reconfortantes. Depois de alguns minutos, criei coragem e voltei. Ao entrar, senti que algo tinha mudado. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade estática. Passei o resto da noite com a sensação de que algo iria se materializar a qualquer momento. Nada aconteceu. Alguns dias depois, decidi acender um incenso. Não sou supersticioso, mas minha mãe sempre dizia que a fumaça limpa ambientes.
Acendi e caminhei pelo prédio com o bastão de incenso na mão, deixando a fumaça perfumar os corredores. Passei pelo 12º andar, pelo 7º, pelo subsolo. Senti a fumaça desenhando formas no ar. Em certo momento, vi a fumaça se acumulando em um canto, formando uma espiral. Fiquei hipnotizado. A espiral girava lentamente, crescendo, como se algo tentasse se manifestar. De repente, ela se desfaz. Eu estava sozinho. Nada se materializou. Mas no dia seguinte, os ruídos diminuíram. O elevador não se moveu. O interfone não chiou. A melodia não tocou. Pensei que o incenso tinha funcionado. Senti uma alegria estranha, mas a sensação durou pouco. Na noite seguinte, quando acendi outro incenso, a fumaça não fez nada especial. E os fenômenos voltaram com ainda mais força, como se tivessem sido apenas recarregados. A sensação de familiaridade com os ruídos começou a se transformar em algo mais. Passei a sentir que eu e o prédio estávamos conectados de algum modo. Quando eu estava angustiado, as luzes piscavam mais. Quando eu estava mais calmo, os elevadores ficavam quietos. Era como se meu estado emocional interferisse no ambiente. Comecei a fazer testes. Em noites em que tentava manter a mente vazia, a tranquilidade reinava. Quando eu estava com raiva ou tristeza, as vozes se multiplicavam. Fiquei obcecado com essa possível ligação. Perguntei a mim mesmo se eu não era a origem de tudo. Se meu cérebro, incapaz de lidar com meus próprios fantasmas, não projetava nos corredores sons e sombras. Essa ideia me perturbou, mas também me trouxe um certo alívio. Se era eu, então eu poderia controlar. Comecei a meditar antes dos turnos, a respirar profundamente. Surpreendentemente, as coisas melhoraram um pouco, mas não cessaram. No início do outono, uma tempestade caiu sobre a cidade. Raios e trovões iluminaram o prédio. Fiquei olhando pela janela da sala de controle, observando a água escorrendo. O som dos pingos se misturava com os ruídos habituais. Em certo momento, a luz falhou. Fiquei no escuro, apenas com o brilho pálido dos monitores que tinham bateria própria. As câmeras mostravam sombras mais densas e o zumbido dos aparelhos ficou mais agudo. Senti um formigamento na pele. Foi então que a voz mais clara de todas se manifestou no interfone. Uma voz que parecia estar ao meu lado, embora viesse do aparelho. Ela disse: "Este prédio não esquece." Foi a primeira vez que a voz falou de si mesma. Fiquei arrepiado. Perguntei: "Quem é você?" Silêncio. "O que você quer?" Silêncio. A luz voltou. Olhei para os monitores. Nada. Fiquei pensando no significado da frase. O prédio não esquece. O que ele guardava? A partir daquela noite, passei a ter sonhos em que eu era parte do próprio prédio. Eu via meu sangue correndo nos canos, meus ossos nas vigas de aço, meus nervos nas fiações. Acordava suado com a sensação de que não existia separação entre eu e a estrutura. O som das vozes não era mais externo, era interno. Ao mesmo tempo, comecei a lembrar de coisas que tinha esquecido. De conversas, de pessoas, de lugares. Era como se o prédio, ao não esquecer, me obrigasse a lembrar. Lembrei de um amigo de infância que desapareceu na adolescência. Lembrei de uma professora que me disse algo sobre escutar o silêncio. Lembrei de sonhos antigos que eu achava perdidos. Fiquei atordoado. O medo se misturava com uma sensação de revelação. Com o passar do tempo, a pergunta no interfone mudou. Antes era: "Você está aí?" Depois: "Você se lembra?" Agora era: "Você entende?" Essa pergunta ecoava dentro de mim. Eu não tinha resposta. Eu não sabia o que deveria entender. Eu passava noites pensando: seria para eu entender que algumas coisas não têm explicação? Que não adianta lutar contra o invisível? Que eu precisava aceitar as vozes como parte da vida? Eu não sabia. Respondia com silêncio. Às vezes, respondia não. A voz nunca reagia. Era apenas uma pergunta que se repetia, persistente, como uma chave diante de uma porta que eu não conseguia abrir. Houve uma noite em que tudo parou, como no prédio do meu relato anterior. Era uma madrugada comum.
Eu olhava as câmeras quando percebi que não havia o som habitual do zumbido das lâmpadas. Olhei em volta. As luzes não piscavam. O elevador estava parado. O interfone não chiava. O silêncio era absoluto. Senti um vazio imenso. Por um momento pensei, acabou. Levantei-me da cadeira e caminhei pelos corredores. Cada passo ecoava alto. Cheguei ao 12º andar. A máquina de café estava desligada. Cheguei ao 7º. A sala de reuniões estava vazia. Nada se movia. De repente, ouvi meu coração bater tão forte que parecia o único som. Senti uma tristeza inesperada. Era como perder algo que, de algum modo, havia se tornado companhia. Voltei para a sala de controle, sentei e esperei. Às 3h10, o interfone emitiu um ruído. Respirei aliviado. O ruído se transformou em uma voz. Ela disse, "Você sente falta?" Não respondi. Fiquei olhando para o aparelho, esperando outra frase. Nada. Depois dessa noite percebi que meu relacionamento com o prédio se tornara uma dependência. Ele me aterrorizava, mas também me fazia companhia. Eu passei a falar com ele, a tratá-lo como um ser. Em uma noite fria, levei um rádio portátil e coloquei música suave na sala de controle, imaginando que o prédio talvez gostasse. Não houve nenhuma reação imediata, mas as luzes pareciam mais estáveis. Eu me peguei sorrindo de algo que eu teria achado absurdo meses antes. Era como se eu estivesse tentando agradar a entidade que habitava o concreto. Essa tentativa de convivência me trouxe um pouco de paz. Os fenômenos continuavam, mas eu já não reagia com pânico. Apenas registrava, respondia quando a voz chamava e seguia meu turno. Um evento marcante aconteceu quando recebi um envelope sem remetente em casa. Dentro, havia uma foto antiga do prédio, ainda em construção. A foto era em preto e branco. Dava para ver operários, andaimes, betoneiras. No verso, alguém havia escrito com letra elegante: "Alguns ruídos não são de hoje." Fiquei confuso. Quem teria enviado aquilo? Por quê? Mostrei a foto ao zelador no dia seguinte. Ele a olhou por um tempo e devolveu dizendo que não sabia o que era. Perguntei a colegas que trabalhavam lá há mais tempo. Ninguém soube dizer. A foto me intrigou. Passei a pesquisar sobre o prédio, sobre sua construção, sobre possíveis acidentes. Descobri pouco. Apenas que, durante a construção, um operário morreu após cair de um andaime. Seu nome não foi mencionado nas notícias da época. Pensei se poderia haver conexão. Pensei em espíritos presos. Mas essa explicação me pareceu simplista demais. Nunca saberei se a foto era uma brincadeira ou um aviso. Os meses finais do meu contrato se aproximavam. Eu sabia que teria que tomar uma decisão: continuar no emprego ou buscar algo diferente. Havia dias em que eu queria correr, nunca mais olhar para aquele prédio. Havia outros em que me sentia parte dele e a ideia de deixá-lo me entristecia. Eu estava dividido. Comecei a sondar outros empregos. Recebi uma oferta de vigia em um hospital, outro lugar de corredores e silêncio. Mas algo em mim hesitava. Na penúltima semana do contrato, a voz do interfone se fez ouvir de maneira diferente. Ela disse: "Você vai me deixar?" Foi a primeira vez que a voz expressou algo parecido com emoção. Fiquei mudo. Não sabia o que dizer. Depois de alguns segundos, respondi: "Não sei." A linha ficou silenciosa por um tempo. Então, veio uma resposta: "Eu fico." No meu último turno, me despedi dos corredores como alguém que se despede de um amigo. Toquei as paredes, passei a mão no corrimão, olhei cada detalhe. Quando o relógio marcou 2, o elevador subiu e desceu pela última vez comigo ali. Quando marcou 3, a voz sussurrou: "Você entende?" Eu respirei fundo e finalmente respondi: "Talvez não, mas eu aceito." O interfone ficou silencioso. O zumbido das lâmpadas soou mais suave. Pela primeira vez, não anotei nada no caderno. Fechei as páginas, guardei o caderno na mochila e deixei a sala de controle. Quando saí do prédio, o sol começava a nascer. A luz dourada tingia a fachada. Eu olhei para cima e, por um breve instante, achei que uma sombra se movia por trás de uma das janelas. Sorri. Caminhei até a esquina e, ao virar, ouvi ao longe um som que parecia um eco do elevador se movendo. Meu coração não acelerou.
Senti uma paz estranha. A vida não voltou ao normal, porque nunca mais seria normal. Levei comigo ruídos, vozes e perguntas. Mas aprendi algo, que nem todo som precisa de explicação, que nem todo silêncio é vazio e que, às vezes, o que assusta também nos mostra partes de nós mesmos que não sabíamos existir. No fim, voltei a dormir durante a noite e a viver durante o dia. Às vezes, no meio da madrugada, acordo, olho o relógio e vejo que são 2 horas. Fico quieto, esperando ouvir o som do elevador que não está mais sob minha responsabilidade. Às vezes, ouço um ruído distante, um sussurro. Sorrio e volto a dormir. Outras vezes, é um silêncio absoluto. Nessas, lembro-me das perguntas que a voz fazia e das respostas que nunca consegui dar. Percebo que a vida é feita desses espaços entre perguntas e respostas. É nesses espaços que crescemos, que mudamos, que enfrentamos nossos medos mais profundos. E é lá, no interior do concreto ou da mente, que os ecos do que vivemos continuam vibrando, mesmo depois de termos ido embora.